Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Nesse videozinho de hoje a gente vai fazer uma revisão, né? Essa revisão é para ajudar vocês a conseguirem fazer a atividade da prova, tá? A prova tá uma atividade bem simples, assim. Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer os resumos, né? Estejam conseguindo estudar, porque eu passei uma prova que envolve os assuntos que a gente está estudando, tá? E que vocês consigam desenvolver em casa, pesquisando, olhando, né? Tudo bem direitinho. Então, boa sorte, né, na prova de vocês, boa prova. E a gente vai fazer uma revisãozinha só em cima das questões que eu vou trabalhar na prova com vocês, né, nessa prova bimestral, né? De forma geral, a gente vai falar um pouquinho, principalmente sobre a civilização egípcia. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os astecas, os incas e os maias, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a antiguidade clássica e também sobre as culturas indígenas aqui no Brasil, ok? Bom, o que a gente precisa entender sobre o Egito Antigo? A gente precisa entender que o Egito Antigo é uma sociedade que se forma ali às margens do Rio Nilo. Tanto o Egito quanto a Mesopotâmia vão se formar às margens do Rio Nilo. São sociedades que vão se desenvolver próximas a rios, né? E que vai conseguir, o Egito principalmente, vai conseguir formar um extenso império, né? E aí o Egito Antigo, ele tinha várias práticas que são comuns para o mundo antigo, mas que para hoje a gente tem um estranhamento com essas práticas, como, por exemplo, o processo de mumificação, né? Quando a gente vê nos filmes e nos livros e nas séries as múmias, a gente sempre lembra que essas múmias vieram do Egito, na África. Então, o processo de mumificação, que transformava os faraós, os nobres e os sacerdotes em múmias. Primeiro, o processo de mumificação não era para todo mundo, né? O processo de mumificação, ele é somente para os faraós. Depois ele vai abrir, vamos dizer assim, vai ficar mais acessível e aí os nobres vão ter um pouco de acesso. Mas só o faraó e a família dele que podiam passar por esse processo de mumificação. Por que eles mumificavam os corpos, professor? Porque eles acreditavam nesse processo de vida após a morte. Como eles acreditavam nesse processo de vida após a morte, eles mumificavam o corpo para o corpo continuar preservado nessa vida após a morte. Além disso, quando o faraó morria, eles enterravam o faraó, né, mumificado lá na sua tumba, junto com todas as suas riquezas. E é por isso que os egípcios criam as pirâmides. As pirâmides são justamente para guardar o corpo do faraó e as suas principais riquezas, tá bom? E essas pirâmides, elas são imprescindíveis para a gente manter a sociedade egípcia, ok? Pessoal, tinha só um probleminha aqui com a internet. Pronto, voltou. E aí, continuando. É importante que vocês relembrem isso, tá? Relembrem também, vou até colocar aqui para eu ir olhando. Relembrem também quais são os legados que a civilização egípcia vai deixar, né, para a humanidade, né? Quais são os principais legados que essa civilização vai deixar? É importante que vocês deem uma olhada nisso, tá bom? Importante também relembrar a forma de fixação no Egito Antigo, né? A questão de como essa sociedade ela vai se fixar, por que ela vai se fixar próximo ao rio, como eu já tinha falado lá no começo. E aí a gente entra no próximo capítulo, que é a civilização maia, asteca e inca. E aí, esse processo de mumificação, acho que apagou de novo, mas vai dar certo. Esse processo de mumificação, ele é um processo extremamente importante. Quando a gente estuda a civilização maia, asteca e inca, essas três civilizações, elas são civilizações extremamente importantes para a gente entender como é que se dá a expansão na América, né? Então, assim,
Os maias, eles vão ser responsáveis pelos calendários, né? Como vocês sabem, nosso calendário solar de 365 dias é baseado no calendário maia, né? Que era um calendário que eles utilizavam. Eles também tinham rituais extremamente importantes, além de estudos da matemática, da astronomia, da astrologia, tá bom? Eles faziam vários estudos, era uma sociedade altamente desenvolvida. Os astecas, eles eram uma sociedade militar. Então, eles focavam muito nessa questão da expansão militar, tá? Os astecas tinham como cidade principal a cidade de Tenochtitlan, que ficava no Lago Texcoco, certo? E os incas tinham a questão religiosa muito forte, né, que fica ali naquela região de Machu Picchu. Os incas, eles são os responsáveis, né, por todas essas tradições, né, essas heranças culturais, principalmente, por exemplo, o milho, ele era um alimento sagrado inca. Também tinha o cacau como comércio, né, para essas sociedades, as sementes de cacau como grãos de cacau como moeda de troca, né? Então, assim, dessas três sociedades, o importante da gente entender é que elas têm aspectos religiosos, aspectos econômicos e aspectos sociais únicos, e que vocês precisam estudar para poder fazer a provinha, certo? E aí, a gente vai para descendências indígenas, para as origens indígenas. É importante a gente entender que a gente vai ter dois troncos linguísticos super importantes aqui no Brasil, que é o Tupi, né, que vai dar origem ao Tupi-Guarani e todas as outras culturas indígenas, e o Macro-G, que tem os Chavantes e outras civilizações indígenas. Professora, essas civilizações são todas iguais? Não, de jeito nenhum. Essas civilizações não são iguais, certo? Não é porque não é aquela questão que sempre acontecia, né? De que todos eles são índios, eles têm as mesmas culturas. Não. Cada grupo indígena, ele tem uma etnicidade diferente, ou seja, ele tem uma cultura diferente, né? Uma cultura, uma estruturação da sociedade diferente. Eles têm coisas em comum? Tem. Mas cada aldeia, cada sociedade indígena tem coisas próprias, tá bom? Tradições, religiosidades próprias. Ok? E, por fim, relembrar o Ocidente clássico, tá bom? Relembrar principalmente as influências da Grécia, por exemplo, na nossa língua, que é o latim, né? A Grécia e Roma vão influenciar muito, principalmente Roma, porque o latim era a língua oficial romana, tá? Lembrar também sobre as influências gregas da mitologia, né? Os deuses gregos, sempre com características humanas, humanizadas, tá? É importante que vocês relembrem um pouco sobre isso, ok? E também relembrar os Jogos Olímpicos, né? Como é que eram esses Jogos Olímpicos, né? Quem poderia participar? Os Jogos Olímpicos, eles tinham caráter religioso? Tinha. Eles tinham caráter religioso também, eles eram em homenagem a que Deus? Então, assim, essas questões são questões que vocês vão conseguir desenvolver em casa. Esse vídeo vai ajudar a dar uma iluminada, né? Ajudar vocês a desenvolver essas questões. É um videozinho de revisão. E eu estou revisando justamente em cima do conteúdo das questões para vocês não se perderem demais, tá? É isso. Eu espero que vocês consigam responder a tarefa, a prova. Por favor, só quero 10, viu? Só 10, 10, 10. E beijo, bom final de semana, tá? Boa semana e se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.